Olá, alunos, sejam bem-vindos a todos e a todas à nossa aula de hebraico bíblico. E eu sou o professor Cláudio, vocês já me conhecem, More Cláudio. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade e, na verdade, encerrar o estudo das vogais, fazer uma síntese do estudo das vogais, e também nós vamos aprender a respeito do daguesh, assunto pelo qual nós vamos iniciar a aula de hoje. Então eu convido você a vir comigo no fantástico estudo do hebraico bíblico. Vamos! Então hoje nós vamos estudar a respeito, iniciar estudando com respeito ao daguesh. O que é o daguesh? O daguesh é o ponto, simplesmente isso, é um ponto. Daguesh é um ponto que pode aparecer dentro de uma letra das consoantes do alfabeto hebraico. Quer dizer, algumas consoantes não poderão levar daguesh, tá? Mas isso aí a gente só vai aprofundar na aula que vem. Mas eu quero já introduzir nessa aula o que é o daguesh. Então, o daguesh é um ponto que algumas consoantes levam no início de palavra, tá? Ou no meio da palavra, não importa, tá? É um ponto, tá? Que vai aparecer dentro das consoantes em hebraico. Agora veja só, o daguesh ele pode ser de dois tipos, ou ele é do tipo suave, daguesh suave, ou é daguesh forte, tá? Então daguesh é um ponto que vai aparecer nas consoantes em hebraico, tá bom? Então, assimile isso por hora. É um ponto que aparece dentro das consoantes. Pode aparecer no início, no meio, enfim. Tá bom? Agora, existem dois tipos de daguesh. Ou ele é suave ou ele é forte. Tá? Hoje, nós vamos estudar apenas o daguesh suave. Apenas o daguesh suave. E na aula que vem, tá, nós completamos com outro tipo de daguesh, que é o daguesh forte. Tá? E eu vou dizer também as consoantes nas quais jamais haverá daguesh, que são as guturais, mas isso é para a aula que vem. Na aula de hoje, concentre-se só numa coisa. Basta cada dia ser mal, então na aula de hoje, concentre-se só numa coisa. O daguesh que você vai aprender é o daguesh do tipo suave, tá? E só aparece, tá, nas seguintes consoantes: Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe e Tav. Então o primeiro tipo de daguesh é o suave e só aparece nessas consoantes. Nós lemos aqui 6 consoantes: Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe e Tav. Ok? Para memorizarmos estas 6 consoantes, os professores inventaram uma palavra chamada Begad Kepat. Essa palavra que é uma palavra inventada, não significa nada no hebraico, senão apenas te lembrar, tá, das 6 consoantes. Bet, esse B aqui é o B do Bet, o G aqui é o G do Gimel, o Dalet, o D aqui é o D do Dalet. As vogais que existem entre as consoantes é só para dar som, né? Porque sem a vogal você não consegue pronunciar. Poderia ser bigode, tá certo? Ao invés de begade, poderia ser bigode, não importa. Se para você te faz, se a palavra bigode te faz lembrar do Bet, Gimel, Dalet, bigode, tá ótimo, tá? Eu, há quase 16 anos atrás, quando eu tomei contato com o hebraico, eu aprendi que era begad. Então, na verdade, quase 20 anos atrás, ao estudar hebraico, os meus professores me ensinaram begad, e de lá para cá eu memorizei begad. Já vi aluno dizer assim: eu prefiro o bigode. Amigo, entendeu? Você quer usar o bigode, não quer usar o bigode, isso é um problema seu, né? A questão é que você memorize. Eu vou ficar muito feliz se você, falando begad, bigode, você me dizer: é o Bet, Gimel, Dalet,
kaf, pe e tav. Kaf, ó, kepat. Aqui esse K é o do kaf, o P é o do P e o T mudo é o do tav. Então, begad kepat. Begad kepat. O que é o begad kepat? Begad kepat pode ser é o que? São as 6 consoantes, tá certo? Que quando estão em início de palavra ou início de sílaba, leva um pontinho dentro chamado daguesh. Que tipo de daguesh é esse, turma? É um daguesh suave. Por quê? Porque o daguesh suave é aqueles que estão em bet, gimel, dalet, kaf, pe e tav, quando se encontra o início de sílaba e, portanto, também início de palavra, porque quando está início de palavra está sempre iniciando sílaba. Então, em início de sílaba, bet, gimel, dalet, kaf, pe e tav, quando tem um pontinho dentro, são consoantes com um pontinho dentro, início de sílaba, são consoantes que levam daguesh suave. Muito bem. Então, agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver a variação do som, né? O som. Então, veja só. Aqui na coluna da direita, nós temos, na coluna da esquerda, nós temos as begad kepat com o daguesh dentro. E aqui na coluna da direita, nós temos as begad kepat sem o daguesh. E aí nós vamos agora verificar o som que essas consoantes têm com e sem daguesh. Ok? Então vamos lá. Primeira linha, temos o bet. O bet com daguesh, olha lá, ele tem um som de B. Tá vendo? E quando o bet não tem daguesh, ele vai ter som de V. Então, aqui na parte do som, tá? O som que ele tem aqui equivale a begad kepat, que está na coluna da esquerda, e essa de cá, a begad kepat, que está na coluna da direita. Ou seja, essa daqui equivale ao som desse aqui. E esse aqui equivale ao som desse aqui. De maneira que o bet com daguesh tem som de B, e o bet sem daguesh ele vai ter som de V. Exatamente. Então, por exemplo, a palavra Bavel, tem 2 bet. O bet, vou pegar aqui para vocês a palavra Babel, onde você encontra Babilônia, né? Babilônia na Bíblia. Vocês já viram comigo essa palavra. Então veja só. Vou procurar aqui no texto com a palavra um segundinho. Então olha só. Vou abrir a Bíblia para vocês. Pessoal, vejam comigo aqui, ó. Onde eu marquei. Você tem nessa palavra aqui, ó, o primeiro bet, ele tem daguesh. B com A faz Ba. O segundo bet não tem daguesh. Então ele tem som de V. E debaixo do bet tem um E. Então o primeiro bet com daguesh tem som de B. Então vamos ler Ba. E o segundo bet não tem daguesh. Tem um som de V. E tem um L mudo no final. Então Bavel. Ou seja, aqui está dizendo, né? O princípio do seu reino foi Babel. Como está na nossa Bíblia. Babel é Bavel, que é Babilônia, né? Então esse aqui é um exemplo muito bom de uma palavra que tem 2 bet, um com daguesh, o outro sem daguesh, mas você vê sons diferentes. O bet com daguesh tem som de B e o bet sem daguesh tem som de V. Muito bem. Bom, o gimel
Com daguesh ou sem daguesh, ambos têm som de G. O gimel com daguesh é G, o gimel sem daguesh é G, então não muda a pronúncia. O dalet, com daguesh ou sem daguesh, também ambos têm som de D, não altera a pronúncia. Dalet com D tem som, dalet com daguesh tem som de D, dalet sem daguesh tem som de D também. Agora, o kaf com daguesh e sem daguesh, as pronúncias serão diferentes. Vejam só, kaf com daguesh tem som de K. Kaf sem daguesh tem som de RR. Tá vendo? Então, por exemplo, na palavra keluv significa sexto. Keluv. Então, o primeiro kaf de keluv, por ele iniciar a sílaba, está no início da palavra, né? Ele inicia a sílaba, ele, na realidade, tem um som de K. Já o outro kaf não tem sílaba, não tem daguesh. Então, por não ter daguesh, ele tem som de RR. Na palavra, por exemplo, meler, esse no final, né, meler, esse RR no final aí, meler, é um kaf final sem daguesh. Está no final da palavra. P com daguesh ou P sem daguesh também mudam o som. O P com daguesh tem som de P e o P sem daguesh tem som de F. Olha que interessante. P com daguesh, P. P sem daguesh, F. A palavra, por exemplo, paró. Paró é faraó. Começa com P. A palavra serafim, esse F aí de fim, serafim é o P sem daguesh. Então, quer dizer, você muda a pronúncia da consoante. Tá? Então, o P com daguesh tem som de P e o P sem daguesh tem som de F. O tav com daguesh tem som de T e o tav sem daguesh ele também tem som de T. Ora, no final das contas, das 6 consoantes, 3 mudam o som. E são essas que você tem que prestar atenção, porque as outras não mudam o som. Então, 3 mudam o som. Quais são? Bet, com daguesh tem som de B, sem daguesh tem som de V. O kaf, com daguesh tem som de K, sem daguesh tem som de RR. E o P, com daguesh tem som de P e sem daguesh tem som de F. Então, Bet, Kaf e P são as consoantes que mudam o som quando não tem daguesh. Quando tem ou não tem, elas terão um som diferente. Ok? Muito bem. Sobre daguesh suave, por hora é o que temos a dizer, respondendo, né, um aluno da turma da manhã e uma aluna da turma da noite que no fórum fizeram essa pergunta. Eu estou aqui respondendo, tá bom? Dizendo para vocês que o bet, o kaf e o p mudam o som quando tem ou não tem daguesh, tá? Então hoje nós vimos o daguesh suave. Então vamos recapitular. O que é um daguesh? É o pontinho dentro da consoante hebraica. Quais são as classificações do daguesh? Ele pode ser suave ou pode ser forte. Muito bem. O forte nós vamos ver na semana que vem. Hoje nós vimos o suave. O que é um daguesh suave? É o pontinho que 6 consoantes levam em início de palavra ou início de sílaba. Quais são? Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P e Tav. Fórmula mnemônica, Begad, Kepat. Muito bem. Dessas 6, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P e Tav, 3 mudam o som quando não tem daguesh. O Bet, o Kaf e o P. O Bet com daguesh é B, Bet sem daguesh é V. Kaf com daguesh é P, Kaf com daguesh é K, Kaf
com daguesh é K, Kaf sem daguesh é RR. E o P com daguesh é P e o P sem daguesh é F. Muito bem. Então, podemos seguir. E por hora, por hoje, é suficiente com respeito a daguesh. Na aula que vem, nós vamos falar do daguesh forte. Agora nós vamos fazer uma síntese das vogais. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, agora chegou a hora de aprender a classificar as vogais. As vogais, elas se classificam de 4 maneiras, tá? Ou elas são longuíssimas, ou elas são longas, ou elas são breves, ou elas são brevíssimas. Longuíssimas, longas, breves e brevíssimas. Longuíssimas, longas, breves e brevíssimas. E antes que você me pergunte se isso tem a ver com a duração da pronúncia, tipo o A longuíssimo, A, o A longo, A, o A breve, A, tem nada a ver com isso. Longuíssimo, longo, breve, brevíssimo não tem nada a ver com a duração da pronúncia, tá? Como normalmente tem gente que pensa que... E sempre me faz a mesma pergunta, e eu já estou respondendo que não. Não tem a ver com a duração da pronúncia, tem a ver com a separação das sílabas. E aí sim, aí tem algo que a gente só vai aprender depois. Tá bom? A gente só vai aprender depois. Então aqui eu fiz um quadro, tá? Procurando mostrar para você como que as vogais se classificam. Então olha só, aqui nós temos o tipo de vogal e aqui nós temos a classificação da vogal. Então olha só, você já aprendeu, você já conhece isso aqui. Simplesmente agora você está aprendendo a como classificar. Então olha só, esse A aqui, ó, com Re, é longuíssimo. Esse A aqui é o A longo. O longuíssimo tem sempre uma consoante junto, viu? Sempre uma consoante junto. Então dá para você identificar o longuíssimo assim. Ou vai ter o Re, ou vai ter o iode, ó, aqui o iode. Ou vai ter um Vav. Ou Re, ou iode, ou Vav. É o que se chama de matres leciones, né? Consoantes que são chamadas também de mães de leitura. Essas consoantes, já dizem os estudiosos, que antes da criação dos sinais massoréticos, essas consoantes já indicavam vogais em algumas palavras. Pois bem, com o desenvolvimento do sistema massorético, essas consoantes, elas, para formar uma vogal longuíssima, elas são precedidas de vogal. Então assim, aqui está o Re com a vogal A, formando a vogal longuíssima. Aqui está o iode com o E longo. O iode com E longo, nós temos um E longuíssimo. Aqui nós temos o I com o iode, um I longuíssimo. E agora o O e o U com Vav. Então repara, o Re forma sempre vogal longuíssima classe A. O iode forma vogal longuíssima com E e com I, ó. Tá vendo? Com E e com I. E o Vav forma sempre vogais O e U, sendo que o O é um Vav com ponto em cima e o U um pontinho dentro do Vav. Veja bem, que eu estou mostrando que as vogais longuíssimas sempre têm o que? Consoante. Claro que elas perdem o valor de consoante, né? Porque se tornam vogais. Tudo isso aqui é vogal. Tá certo? Então se tivesse um Aleph aqui, seria A, um Bet seria Ba, um Gimel seria H, né? Aqui mesma coisa. Um Aleph seria E, um Bet seria B, um Gimel seria G, um Dalet seria D, né? Mesma coisa. Aqui um I, um Bi, um Gui, né? E assim vai. Bo, Bu. Muito bem. Longuíssimo tem sempre uma consoante, que é sempre o Re, iode ou Vav.
As vogais, então veja bem, o A longo é esse aqui, o A longuíssimo é esse aqui, o A longo, o A breve e o A brevíssimo. Isso aqui tudo você já conhece. Aliás, essa aqui é a forma que eu apresentei as vogais a você, começando pela longuíssima, terminando com a brevíssima. Então agora você já pode realmente já até memorizar, porque essa aqui é a ordem que você já conhece, tá? Só que agora eu estou classificando longuíssimo, longo, breve e brevíssimo. Olha a diferença do longo para o breve. Ó. Aqui o A, o sinal dele é tipo um T, né? Um Tzinho. E aqui é como se fosse um sinalzinho de menos. Ou só a parte de cima do T, tá vendo? Então, as brevíssimas, elas têm todas uma característica em comum. Tem dois pontinhos do lado, tá vendo? Dois pontinhos, dois pontinhos, dois pontinhos. Então, o brevíssimo tem dois pontinhos e o longuíssimo tem consoante. É fácil de você memorizar. Então, o A, ele é classificado em longuíssimo, longo, breve, brevíssimo. Então, você já está vendo aqui como é o A longuíssimo, o A longo, o A breve e o A brevíssimo. Olha o E. Longuíssimo tem a consoante. Dois pontinhos é consoante. Olha o E breve. Perdão, olha o E longo. Olha o E breve. Olha o E brevíssimo. Depois eu vou dar para vocês o nome dessas vogais, pessoal. Agora eu só estou te ensinando a classificar. Depois você aprende o nome delas, para não te atribular. Basta cada dia o seu mal, não é verdade? Então você tem que, nesse momento agora, você já viu todas as vogais, aprender a classificação. O I só tem longuíssimo e breve. Como é que é o I longuíssimo? Tem o iode e o I breve é um pontinho debaixo da consoante. Tá vendo? Então é simples. O I longuíssimo e o I breve. Não tem nem longo nem brevíssimo, né? Graças a Deus. Olha o O. O O longuíssimo forma com VAV. O O longo, pessoal, esse pontinho aqui, ó, não sei se está dando para você ver na tua tela aí, aonde o mouse está circulando, olha. É um ponto no canto superior esquerdo da consoante e será o O longo. Agora vejamos o A. Perdão. O O breve. Está em vermelho, né? Esse O breve, ele é o seguinte. Esse O breve parece A, tem jeito de A, tem cheiro de A. Mas quando tu chega perto, amigo, é O. Tem A que é O. Tem que ter cuidado, tá bom? Tem A que é O. Então, tem que ter cuidado. Se parece A, tem jeito de A, aroma de A. Tudo para ser A, você tem certeza que é A, mas não é A. Para te tranquilizar, esse O breve aqui, ele vai aparecer, tá? Apenas em palavras, tá? Com sílabas fechadas e átonas. Poxa, professor, agora atribulou. Calma, porque você ainda não sabe separar a sílaba. Então, na maioria das palavras em que esse símbolo aparece, vai ser o quê? A. Mas você tem que saber que haverá algumas outras palavras, que é a minoria absoluta, que vai ser O. Fica feliz numa coisa. Já dá para ler a maior parte das palavras no hebraico. Por quê? Porque a maioria das palavras que aparece símbolo é A. Então, por enquanto, descansa nisso, tá bom? Descansa nisso. E como eu disse para vocês, todas as vogais brevíssimas têm dois pontinhos, tá certo? Compondo aqui a vogal brevíssima, tudo com dois pontinhos ao lado da vogal. Aqui é a mesma coisa. Esse aqui é o O brevíssimo. Então, como não tem A brevíssimo com essa grafia, então isso aqui é fácil. Quando pintou esse Tzinho com dois pontos, é O. É um O brevíssimo. Brevíssimo porque tem dois pontos.
E é O porque não tem nenhuma outra forma de um A brevíssimo, né, além desse aqui. Tá certo? Que aqui, ó, é esse tracinho com esses dois pontinhos. A outra é o U. O U também é com VAV, tem um ponto dentro, tá vendo? É um VAV, tem um ponto dentro. Esse é o longuíssimo. VAV com pontinho em cima é O. VAV com ponto dentro é o U. E vai ter agora apenas o U breve. O U breve. Então o U só tem longuíssimo e breve. O U breve são 3 pontinhos em diagonal. Olha. Ou seja, pessoal, não é difícil. Tá? Então, no quadro das vogais, as vogais A, E, I, O, U, tá? Elas têm, são classificadas da seguinte maneira: longuíssimas, longas, breves e brevíssimas. Aqui está o quadro geral das vogais. Muito bem, vamos agora ler um pouquinho, né? O que está escrito nessa palavra aqui em cima? Aleph com E. Esse E aqui é longuíssimo, longo, breve, brevíssimo. Tem 2 pontinhos do lado. E isso só pode ser brevíssimo, né? Porque tem 2 pontinhos e é um E brevíssimo, tá vendo? Tem 3 pontos do lado de 2, ó. 3 pontos. Alguns dizem que isso parece sinal da maçonaria, né? 3 pontos. Do lado de 2. 3 pontinhos é o quê? É um E. Se tivesse sozinho, seria um E breve. Mas como ele está acompanhado dos 2 pontos, é um E brevíssimo. Então, Aleph com E brevíssimo é. Não muda o som. É a mesma som da mesma vogal, da vogal E. Né? E, Lamed. O que tem depois do Lamed, turma? Tem um O, não tem lá em cima? Esse O aí é um O brevíssimo, breve, longo, longuíssimo. É um O longo. Então, Elo. Aqui tem um Re, tem som de R levemente inspirado, e um I. Um I longuíssimo, porque tem consoante. Ó. Elohim. Aqui tem um men final, o men sofite, que é um quadrado. Então, Elohim. Elohim. Muito bem. Próxima palavra. Veja essa aqui. Yod, um vav com ponto em cima, é uma vogal. É uma vogal longuíssima, né? Porque é conformada por consoante. E o mem final. Iom. Iom. É assim que se lê essa palavra. Iom. Iom. Veja essa daqui. Aleph com vav com pontinho em cima e um resh. Aleph não tem som. Depois do Aleph vem um O. Não é assim? Um vav com pontinho em cima. Depois um resh. Aqui está escrito Or. Or. Aleph não tem som. O e R. Or. Aqui tem um Iod, um O e um M. Yom. Yom. Lembrando que esse vav com ponto em cima é um O longuíssimo. Aqui nós temos um Dalet com 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos têm som de E, conforme eu já falei para você. É o chamado Shevá, e a gente vai, na aula que vem, a gente vai estar falando dele, Shevá. Então, olha só. Aqui você tem um Dalet, 2 pontinhos embaixo, que é um E brevíssimo também. Mas eu vou, na aula que vem, falar mais dele. Aqui você tem um Men. Um Men. Você tem um Vav com ponto dentro, que é um U. E um T mudo. Repara que aqui, ó, não tem daguesh. Mas não muda o som, conforme você já viu. Então aqui é Demut. Demut. O que é Demut? Demut significa semelhança. Deus nos fez conforme sua tselem, imagem, e conforme sua Demut, semelhança. Aqui nós temos essa palavra boa demais, né?
Que palavra é essa, turma? Isso, eu ouvi alguém dizendo tov. Tet, que tem som de T. O vav com um pontinho em cima, que é um O longuíssimo. E um bet sem daguesh. O bet sem daguesh tem som de quê? De V. Você acabou de ver comigo, não é? Que o bet sem daguesh tem som de V. Então o que está escrito aqui? Tov. Muito bom. Aqui, nessa tela, nós temos os nomes de alguns personagens do livro de Gênesis. Vamos ler o primeiro. Aleph, A embaixo. Dalet, A embaixo e um M final. Aleph com A faz... Muito bem, faz A. Dalet com A e um M no final. Adam. Adam. Quem é Adam? Adam pode ser traduzido como Adão, o nome do primeiro homem, ou pode ser traduzido como ser humano, depende do contexto. Adão pode se referir tanto ao primeiro homem, né, um indivíduo, e assim sendo chamado, né, por esse nome, Adão, ou também significar humanidade, Adam. Próxima palavra. Het tem um som fortemente aspirado, né? Um R fortemente aspirado, com A. Het com A faz Ra. Vav, aqui, queridos, não é U não, tá? Porque debaixo do Vav tem uma vogal, então não pode ser U. Você não tem duas vogais juntas no hebraico, tá bom? Então aqui você tem Het com A, Vav com A. Aí você vai te perguntar assim, mas esse pontinho aí dentro? Lembra que eu disse que tem dois tipos de daguesh? O suave é das Begad Kepat, né? Muito bem. Quando a consoante não for Begad Kepat e receber um daguesh, o daguesh será forte. Tá bom? Então aqui tem um Vav com daguesh dentro. Tribula não. Eis que vejo semblantes atribulados. Não atribula não, que isso aqui é tranquilo, né? Vai com fé em Deus, que Deus está o livramento. Aqui é Het com A faz Ra. Vav com A faz Vá. Re no final. Esse Re aqui é mudo. Então Ra, Vá. Ra, Vá. Por que ele é mudo? Porque na verdade, veja só, queridos, não é bem que ele seja mudo, é que esse Rava, em Rava, esse Re, ele forma uma vogal longuíssima, tá vendo? Com esse A aqui, é um A longuíssimo. Lembra que o A longuíssimo termina com um Re? Então, é esse aqui. Então, na verdade, não é que ele não tenha som do Re, que o Re tem um som levemente aspirado, né? Só que ele deixa de ser Re e passa a ser uma vogal longuíssima. Rava, quem é Rava? É a Eva. Então, Adam e Rava. Adão, ser humano, e a mãe dos viventes, né? Rava significa mãe dos viventes. Ok? Muito bem. A próxima palavra. O Re é embaixo. O Bet com E embaixo. E o Lamed. Vamos ler. Re com E embaixo faz, aqui no caso, a sílaba tônica é essa primeira, tá? Confia em mim. Quando tiver dois E juntos, igual esse aqui, o primeiro é tônico. Não precisa memorizar isso não. Só estou te falando para pronunciar a sílaba tônica, essa primeira. O Bet não tem daguesh, então vai pronunciar como V. Então, Revel. Revel. Ré, R levemente inspirado, Bet sem daguesh tem som de V, e um Lamed que é um L no final. Então, Revel. Quem é Revel? Revel é Abel, né? A palavra vaidade
tá? Também é hevel, vapor, brisa, né? Dá a ideia de algo que logo se vai, né? Como a vida de Abel, né? Logo se foi. Porque ele foi morto por quem? Aqui tem kof, que tem som de Q. Com A faz K. K. O iod com I, I. E um nun sofite, que é um nun final. Você já aprendeu comigo as consoantes sofite. Lembra do Kamenaptys? Então, Kamenaptys são as consoantes que mudam a forma no final. Olha o nun, ele muda a forma. Cain, Cain, Cain. Quem é Cain? É o Caim, né? Então aqui você tem Hevel e Caim. Hevel e Caim. Adam, Rava. Hevel, Caim. Adão, Eva, Abel, Caim. Quem é esse aqui? Shin com E e um T mudo. Um Tav no final. O Shin tem som de Sh. Esse E aqui é um E longo, você já sabe, né? Um E longo. E um Tav mudo. Shet. Quem é Shet? É o Set, né? É o Set. Aqui nós temos Ret com A. Ra. O Nun. Ra. O Nun. O O longuíssimo. Então, Ra. Nor. Aqui, pessoal, lembra do Kaf Sofite? Kaf Sofite é o Kaf final, onde a forma dele se torna um Dalit comprido. Ranor. Ranor. Quem é Ranor? Anor. Próxima palavra. Tav com E. Resh com A. Tav com E, T. Resh com A, Ra. E um Ret no final. Terach. Quem é Terach? É o pai de Abraão, né? Aqui nós temos um Re com A. Um Resh com A. Ra. Um Resh com A. Ra. E um Nun sufite. Haran. Haran. O que é Haran? É o pai do Ló, né? O Aran. O irmão do Terá. Aran. Tá vendo? Haran. E essa próxima palavra? Aleph com A. A. O Bet sem daguejo tem som de V. Ave. O Resh com A e o M final. Avram. Avram. Quem é Avram? Abrão. Depois o nome dele vai mudar para Avraham. Abraão. Mas na forma inicial é Avram. E aqui nós temos Sarai. Sin. O Sin, se fosse Shin, o pontinho está do outro lado, né? Sin com A faz Sa. Resh com A e o Yod. Sarai. Sarai. Aqui está escrito Sarai. Quem é Sarai? Sarai é a esposa de Avram. Muito bem. Bom, pessoal, eu nessa aula ministrei para vocês o conceito de daguesh e vimos o daguesh suave, que aparece nas Begad Kepat, Bet Gimel Dalet Kaf Peitav. Dessas 6, apenas 3 mudam a sílaba. Bet, o P e o Kaf. Né? O Bet, o P, o Bet, o Kaf e o P. Bet, Kaf, P. Essas mudam. Bet com daguesh é B, sem daguesh é V. O Kaf com daguesh é K, sem daguesh é Ra. E é RR, né? E o P com daguesh é P, sem daguesh é F. É um F.
Muito bem. Vimos, além disso, que as vogais são classificadas em longuíssimas, longas, breves e brevíssimas. Então, por exemplo, esse A aqui, ó, esses dois A's aqui são todos eles longos. Aqui nós temos dois vogais A. Só que um aqui é breve e o outro é longo. Aqui nós temos dois E's. Dois E's. E ambos são breves. Aqui nós temos um A, que é um A brevíssimo, por causa dos dois pontinhos. Nós temos aqui um O longuíssimo, por causa da consoante VAV, com um pontinho em cima, né? É um O longuíssimo. Aqui nós temos, nesse caso aqui, os dois pontinhos é um E longo, chet, que é 7. Aqui nós temos dois A's e ambos são longos, em Sarai. Aqui nós temos em Avram um A breve. Nós temos aqui um A longo, um A breve, um A longo e um Sheva, que nós vamos ver na aula que vem, que é nada mais nada menos do que é um E longuíssimo. Perdão. É um E brevíssimo, tá? Junto com aquele outro lá. É um E breve. Todos esses outros são formados a partir do Sheva, né? Eu vou mostrar isso para vocês na aula que vem, tá? Para poder não colocar coisa demais na aula de hoje. Haran. Ambos os A's aqui são o quê? Ambos são longos. Em Terá, aqui você tem um E breve e um A breve. Muito bem. Visto isso, por hoje é o suficiente. Na aula que vem nós vamos ter mais uma aula de vogal. Eu achei que fecharia hoje, mas na verdade na aula que vem será mais revisão com acréscimo da questão do Sheva, tá? São esses dois pontinhos aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês a função do Sheva. Então eu deixei para a aula que vem. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenha sido proveitoso esse tempo que passamos juntos. Peço que vocês estudem. Olha, está na hora de que agora é o limite. Agora é o que acontece. É o divisor de águas em quem vai aprender hebraico e quem não vai aprender. Muitos, por não estarem estudando, né, se perdem. Então agora é a hora de você rever tudo que você viu, tá certo? Não deixar nada acumular. Acompanhar as aulas que uma depende das outras, tá bom? E fazer sempre, né, revisões desses conteúdos. Participar dos fóruns e também do questionário. Eu me despeço por aqui. Shalom, Lehitraot, até mais, Shavuatov, né? Boa semana. No caso amanhã, como é sexta, nós diríamos, né, Shabbat Shalom, que é um sábado de paz para todos. Bom final de semana. Deus esteja abençoando a todos e a todas em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.